Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. Até que um dia, eu andando pela Rua 15, avistei assim, caminhando por entre outras pessoas, aquela mulher loura que, já de saída, de repente eu parei. E à medida que ela foi se aproximando, e eu fui percebendo melhor os seus traços, eu senti aquele gelo na espinha. Até hoje, quando lembro, sinto minhas pernas trêmulas e um frio tomar conta do meu corpo todo. Não havia dúvida. Era a mesma mulher que encontramos naquela casa. Eu jamais esqueceria aquele rosto. E ao passar por mim, ela ainda me encarou e abriu aquele sorrisinho malicioso, me fazendo arrepiar dos pés à cabeça. Era ela. Eu tenho certeza. Era ela, a Castorina. Mas como pode, se a Castorina estava... Os lábios rebocados de batom, aquele cabelo louro, aquele vestido, a cena de nós três deitados naquela cama também me veio na cabeça assim... Será que tudo aquilo realmente aconteceu? Ou será que foi uma alucinação? Só que não foi, porque o Sérgio, ele também viu exatamente do jeito que eu vi. A menos que aquela mulher fosse... Mas não era possível. Não podia ser. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu nunca tinha ido ao norte do Paraná. Aliás, para ser sincero, conheço muito pouco o nosso estado, mas, a convite de um amigo do serviço, acabamos indo a Tamarana, um pouco na frente de Mauá da Serra, para quem conhece aquela região. O Sérgio tinha uns parentes que moravam ali. A ideia era passarmos o feriado na casa do tio dele, na região rural de Tamarana. Eu fiquei animado, porque, repito, não conhecia nada por aqueles lados. Principalmente quando ele falou que poderíamos, inclusive, ir aos bailes que aconteciam por ali. O pai do Sérgio também foi junto com a gente, foi dirigindo, inclusive. Até porque era ele que conhecia o caminho para chegar ao sítio desse seu irmão. Pegamos uma estrada na sexta-feira, bem cedinho, era feriado. E a ideia era voltarmos somente no domingo depois do almoço. Foi uma viagem bem animada. A gente foi conversando o tempo todo. O seu João contando as histórias, principalmente do que ele tinha vivido lá em Tamarana, na época de infância, enfim, de juventude. Ele tinha nascido e se criado naquela região. Conhecia tudo por lá. Chegamos ao sítio do seu Antônio por volta do meio-dia e pensa na festa que fizeram. Naturalmente que ninguém estava esperando pela nossa chegada. Mas a gente foi super bem recebido. A esposa dele, inclusive, correu preparar uma comida para a gente almoçar. Olha que delícia. Para ajudar, o tempo estava bom, não tinha nenhuma nuvem no céu. E olha, não vou negar, por conta das coisas que o meu amigo tinha contado, eu estava super empolgado. Meu pensamento era um só: conhecer as meninas do interior. O Sérgio tinha falado que os caras de fora costumavam fazer sucesso com as garotas daquele lugar. Pelo menos era assim na época em que ele ia para lá. Eu fiquei com a cabeça cheia de ideias.
Aproveitamos aquela sexta-feira para passear um pouco, tomar banho de rio, conhecer a propriedade toda. Seu Antônio, inclusive, com a ajuda do pai do Sérgio, preparou um churrasco gostoso para a gente, né? Para o jantar, que estava simplesmente uma delícia. No sábado, não foi diferente. Tudo estava divertido demais. E foi então que à tardinha, a gente tomou banho, né? Nos arrumamos, até porque já estávamos com a intenção de ir para a cidade. Tamarana, Mauá da Serra, Santa Helena, Três Barras, qualquer uma, ficava uma do ladinho da outra. Olha, se fosse preciso, iríamos rodar a região atrás de um baile, que era a nossa intenção, né? Lembro que quando nos viu assim todos arrumados, o tio do Sérgio perguntou: ué, vocês estão indo para onde? Então, tio, a gente estava pensando em ir para a cidade. Será que tem algum baile em algum lugar hoje? Não sei não. Tem que ver, né? Mas vocês estão pensando em ir para Tamarana? A gente falou que não sabia, que íamos decidir no meio do caminho e que muito provavelmente acabaríamos dormindo lá na cidade mesmo. O pai do Sérgio não se animou a ir, porque estava cansado, de modo que fomos apenas nós dois. Antes de entrarmos no carro, o seu Antônio fez uma cara meio esquisita assim e falou: olha, não vão errar o caminho, hein? Quando vocês vieram para cá, vocês viram que tinha uma encruzilhada, não viram? Não vão pegar o caminho da esquerda. Continue sempre pela direita, pela estrada principal, viu? Ué, tio, por que isso? Que preocupação boba. O que acontece se a gente pegar outro caminho? Bom, vão por onde eu falei. Essa outra estrada aí é cheia de buraco, tem muita pirambeira, sem contar que... Sabe quando uma pessoa começa a falar uma coisa e fica no meio da frase? Ele arregalou o olho, olhou assim para a esposa, que também fez uma cara estranha, e completou: bom, deixa pra lá. Só tome cuidado por esses caminhos. Sabe, eu nem dei importância para aquilo. Apesar de se sentir, sabe, aquele clima, parece que ele ficou preocupado quando falou aquilo. Ele e a esposa, né? Olharam pra gente assim de um jeito, sabe, aquela cara meio de susto? Resumindo, o Sérgio colocou um CD de moda de viola e pegamos na estrada. A ideia era encontrar algum baile, conhecer as meninas, dançar, quem sabe, se tivéssemos sorte, até beijar na boca. Lembro do Sérgio falando: nem que seja numa casa da vida, viu, André? Mas hoje a gente não vai dormir sem um cobertor de orelha. A mulherada que nos aguarda. Ele falou aquilo e riu. Cerca de uns 30, 40 minutos depois, eis que chegamos a tal encruzilhada que o seu Antônio tinha falado. Só que ficamos na dúvida. Nenhum de nós lembrava se era para seguir pela direita ou pela esquerda. A gente ficou ali naquele impasse por um tempo, até que optamos seguir pelo caminho da esquerda, até porque a estrada parecia ser mais larga e pensamos que fosse a principal. Segundo o tio, era para seguirmos sempre pela estrada principal. A noite já tinha caído. Estava assim meio escuro, apesar da lua brilhando no céu. Só que, por ser uma estrada assim, no meio do campo, com o passar do tempo, praticamente só dava para ver o que os faróis iluminavam. E fomos seguindo, ouvindo música, conversando. A estrada realmente era meio esburacada. Até de lobisomem a gente falou. Ficamos ali imaginando o que faríamos se topássemos com o bicho ali naquele caminho. Até pensamos em voltar, porque não parecia a estrada pela qual tínhamos ido para o sítio. No começo, ela parecia até mais larga do que a outra. Tanto que a gente pensou que fosse realmente a estrada principal. Devia ser umas 7h30, 8 horas da noite no máximo, quando, de repente, passamos por uma casa, assim, bem na beira da estrada. As portas estavam fechadas, mas as janelas estavam abertas, mesmo sendo noite.
E dava para ver uma claridade vinda lá de dentro. Ali não tinha energia elétrica. Mas sei lá, devia ser um lampião, uma vela. Resolvemos parar e pedir informação. Bate palmas e não demorou muito para uma mulher aparecer na janela. Dava para ver direitinho as suas feições, porque os faróis do carro estavam iluminando tudo ali em volta. Toda sorridente, assim, super simpática. Ela perguntou no que poderia ajudar. O Sérgio então falou que a gente queria ir para a cidade. Perguntou se estávamos no rumo certo e, sem desfazer aquele sorriso, ela confirmou. Então sim, é só seguir reto por essa estrada toda a vida. O Sérgio agradeceu e ainda acrescentou: escuta, a senhora não teria um copo d'água para me arranjar? Claro, eu vou buscar para você. Espera aí. Ela foi até a porta da frente e abriu. Eu e ele, a gente se olhou assim, meio ressabiados. Olha, verdade seja dita, apesar de já ser noite, de estar assim, meio escuro, dava para ver que era uma mulher bonita, loura, o cabelo assim, cacheado. Dava para ver que ela estava toda arrumada. Eu até estranhei. Zona rural, aquela hora da noite, aquela casa ali no meio do deserto, e a mulher toda arrumadinha, até batom ela tinha, assim nos lábios. E quando abriu a porta, não tive dúvidas disso. Porque ela estava usando, assim, um vestido a 3 ou 4 dedos da altura do joelho. Ela insistiu que a gente entrasse. Depois falou que ia buscar o copo d'água que o Sérgio tinha pedido. Olha, essa mulher, ela olhava pra gente de um jeito como... sei lá, viu? Sei lá, às vezes a gente pensa uma coisa, vai ver outra, né? Mas que parecia. Sabe, aquele olharzinho assim de soslaio? Aquele risinho assim de canto de boca? Ela ficava medindo a gente. Depois ficava olhando assim. Lembro que ela entrou por um cômodo e logo voltou com um copo e uma garrafa de vidro de água. E aí ficou puxando assunto, querendo saber de onde que a gente era, o que a gente estava fazendo por ali. Depois das apresentações, o Sérgio falou que era sobrinho do seu Antônio. E foi então que ela disse: ah, o seu Antônio, eu conheço ele. Aliás, eu sou a Casturina, muito prazer. Vocês dois sejam muito bem-vindos à minha casa, viu? Eu acabei tomando um copo d'água também, até que depois, a pedido dela, sentamos um pouco ali no sofá e ela continuou puxando assunto. Naquelas alturas, o Sérgio já tinha ido lá fora desligar o farol do carro. Pelo jeito, a mulher devia estar sozinha ali naquela casa, porque eu não vi mais ninguém. Juro que estranhei aquilo tudo. Sei lá, parecia uma coisa assim meio fora do lugar. Imagine, uma mulher morando sozinha ali na beira da estrada, num fim de mundo daqueles, e ainda toda arrumada daquele jeito, aquela hora da noite, como se estivesse esperando a visita de alguém. Sabe, não me perguntem por quê, mas nem eu mesmo lembro como tudo aconteceu. De repente eu comecei, sei lá, começou a me dar sono. Foi me dando aquela sonolência assim. Comecei a abrir a boca para... enfim, o Sérgio também. E aquela mulher ali, sentada, na outra poltrona, puxando assunto. Ela não parava de conversar. Como se estivesse querendo... olha, sei lá. Eu, sinceramente, tenho poucas lembranças do que aconteceu. Só sei que não fomos à cidade coisa nenhuma. Não fomos. Continuamos ali. Aliás, nem saímos daquela casa, porque de repente aquela mulher se aproximou de mim, passou a mão assim no meu cabelo, coisa mais estranha do mundo. Pelo contexto, pelo lugar, pelo jeito como ela estava vestida. Lembro que ela se aproximou e começou a mexer no meu cabelo. Depois fez o mesmo com o meu amigo. Depois começou a
se aproximar, encostar seu corpo no nosso, e aquela sonolência parece que só foi aumentando. O resultado, quando dei por mim, estávamos deitados numa cama, nós três. Eu de um lado, o Sérgio do outro, e aquela polaca ali no meio de nós dois. Os três completamente pelados. O detalhe é que eu não sei como fui parar ali. Muito menos o que aconteceu naquele meio tempo. Nem eu, nem o Sérgio. Lembro só que despertei e me vi ali, naquela situação. Acordei o meu amigo e ele também despertou assim, meio assustado. Também tentando entender o que tinha acontecido. Não era só eu. Ele também não lembrava de nada. Como que tinha ido parar ali naquela cama? Muito menos o que tinha feito. Parece mentira, mas foi exatamente isso que aconteceu. Se eu não tivesse ele por testemunha, talvez ficasse pensando até que tive uma alucinação. Só sei que a gente levantou, se vestiu e vimos que já era 1h da manhã, ou seja, já devíamos estar ali há pelo menos umas 4 horas. Só não me perguntem como, porque, repito, nenhum dos dois lembrava de nada. Parecia até que aquela mulher tinha dado alguma água batizada para a gente beber. Só isso para explicar? Sabe, esse golpe que as pessoas falam, comentam, o Boa Noite Cinderela? Só isso para explicar, repito. Aliás, foi exatamente depois que a gente tomou aquele copo d'água que começou a bater aquela soneira. Só lembro de termos saído daquela casa, entrado no carro e tomado o caminho de volta. Lá adiante, a gente se olhou assim, assustados, e ele perguntou: caramba, André, o que houve? O que houve? Sei lá, cara. Não consigo lembrar de nada. Quando eu acordei, a gente estava lá no quarto, naquela cama. Todo mundo pelado, com aquela mulher deitada ali. Será que a gente fez alguma coisa com ela? Nós dois ao mesmo tempo? Era o que tudo indicava. Deixamos aquela mulher dormindo no meio de nós dois. Quando chegamos ao sítio, e no dia seguinte contamos o que tinha acontecido, e de saída, o seu Antônio olhou para nós daquele jeito estranho. Eu já imaginei. Então vocês pegaram o caminho errado, né? Meu Deus, eu falei tanto para vocês irem pela estrada principal, pela direita. Aliás, não tem casa nenhuma nesse lugar aí que vocês falaram. Antigamente, muito tempo, mas isso faz 30 anos, sei lá. Tinha uma casa de vida naquela redondeza ali. Só que a casa pegou fogo, pelo que eu sei. A dona do bordel, inclusive, morreu queimada. E eu olhei para o Sérgio. Sabe, ele olhou assim para mim. Eu acho que pintou aquela coisa na cabeça dos dois ao mesmo tempo. O senhor sabe o nome dessa mulher? Dona Castorina. Diziam que era uma mulher assim muito bonita, loura, cabelo assim bem amarelo. No que ele falou aquilo, eu e o Sérgio nos olhamos no mesmo instante, pasmos. Cada um com o olho mais arregalado do que o outro. Meu Deus, Dona Castorina. Foi exatamente aquele nome que a mulher nos deu, Castorina. Será, meu Deus, que o que vimos foi, não sei nem como nominar, um espírito, uma alma penada, sei lá. Olha, até hoje, só de lembrar, eu sinto arrepios, aquele gelo na espinha. Principalmente porque não ficou por aí. Apesar de termos ficado assustados, resolvemos, sabe aquela curiosidade? Resolvemos dar uma passada por lá, quando fomos embora, só para conferir.
Era dia ainda. De modo que deu para ver tudo direitinho. Acredite quem quiser. Não encontramos casa nenhuma no meio do caminho. Em vez de casa, aliás, no lugar onde havíamos parado e interagido com aquela mulher, encontramos só mato. Dava para ver assim, bem raso, no meio daquele matagal, alguns tijolos assim como se fizessem parte de uma parede, e algumas inclusive uma parte assim bem chamuscada, como se realmente tivesse acontecido um incêndio ali. Acho que não preciso nem dizer que ficamos os dois apavorados. Segundo o tio do Sérgio, ali funcionava, isso há muito tempo atrás, uma casa de mulheres que tinha pegado fogo. E a dona do bordel, inclusive, tinha morrido queimada. E ainda tinha mais. Era uma mulher loura, cabelo amarelo, como o tio do Sérgio falou, cujo nome era exatamente o mesmo que aquela mulher nos deu, Casturina. Até a descrição batia com a dela. Será? Eu sei que é uma coisa difícil de acreditar. Eu mesmo, repito, talvez não tivesse acreditado se outra pessoa me contasse. Ou se eu estivesse estado ali, só eu teria pensado, sei lá, num momento que eu tivesse viajado, tido uma alucinação ou coisa parecida, mas o Sérgio estava comigo o tempo todo. Até hoje, eu me sinto perturbado quando lembro disso. Eu e o Sérgio, durante um bom tempo, vivíamos conversando sobre o que tinha acontecido. Nós dois tínhamos, com certeza, visto aquilo tudo. Não foi um sonho. A gente conversou com a mulher. Ela nos deu água. Depois foi batendo aquele sono, até que no fim despertamos nus em cima daquela cama. Eu numa beirada, o Sérgio na outra e a tal Casturino no meio, os três pelados. Não lembro como fui para ali. Juro que não. Nem como tirei a roupa, nem mesmo o que fiz com aquela mulher. Na verdade, depois do que o seu Antônio falou, nem sei se aconteceu de verdade. Será que existe alucinação a dois? Por outro lado, apesar de não haver mais aquela casa, havia aquela tapera em ruína, assim, pedaços de muro no meio daquela vegetação, com indícios de incêndio. Os tijolos, assim, chamuscados. Claro que ninguém a quem contamos essa história acreditou. Teve gente que tirou onda com a nossa cara. Só que um dia, eu andando pela Rua 15, aqui em Curitiba, eu vi, caminhando no meio daquelas pessoas, eu vi, com esses olhos, ninguém me contou. Aquela mulher vinha se aproximando assim, em sentido contrário. No começo, não prestei muita atenção, até porque tinha tanta gente caminhando, mas, de repente, eu olhei assim mais atentamente e parei. E à medida que ela foi se aproximando, quando bati os olhos naquela mulher, senti um gelo na espinha. Mesmo agora, quando lembro, sinto minhas pernas amolecendo e um frio tomar conta do meu corpo todo. Acredite quem quiser, mas era a mesma mulher que encontramos naquela casa. Eu jamais esqueceria daquele rosto. Como eu fiquei olhando para ela. Depois, virei o rosto assim quando ela passou. Ela também virou o pescoço e ficou sorrindo para mim, fazendo meu corpo todo se arrepiar. Era ela. Eu tenho certeza que era ela.
A mesma mulher, a Casturina. Por conta do susto, me distraí assim, porque eu fiquei chocado. E acabei perdendo de vista aquela mulher, no meio das outras pessoas. Quando me dei conta do que estava acontecendo, eu corri na direção dela e comecei a procurá-la, mas simplesmente não a vi mais. Será que fiquei sugestionado? Imaginei ter visto aquela mulher no meio daquele povo todo? Sinceramente, não sei. A única coisa que sei é que, mesmo o tempo tendo passado, não consigo esquecer aquele rosto, aqueles olhos me olhando fixamente e aquele sorrisinho, o mesmo daquela noite. Meu Deus, tanta coisa eu pensei depois disso. Será que essa mulher, seja ela alma penada, espírito, seja lá o que for, vai continuar tirando a minha paz? Eu digo isso porque um dia, juro, cheguei a ver pelo reflexo do espelho o rosto dela. Quando me virei, naturalmente não tinha ninguém. Não sei o que houve naquela noite, naquela casa de beira de estrada. Só sei que me sinto perseguido desde então, como se houvesse alguém do meu lado, vigiando os meus passos. O mais curioso é que desde aquela noite, nunca mais consegui me relacionar com mulher nenhuma. Dá tudo errado, tudo desanda. Como se tivesse alguma coisa no meu encalço, me impedindo de ser feliz. Só pode ser coisa daquela mulher. Aquela alma penada, sei lá, a tal Casturina. Por isso é que às vezes eu digo assim, como se estivesse falando para ela, mas sei lá se ela pode me ouvir. Casturina, eu te peço em nome de Deus, siga teu caminho, procure pela luz e por tudo quanto é mais sagrado. Me deixe também seguir o meu caminho em paz. E na próxima terça-feira, 17 de maio, 15 horas, não perca. Eu então o acompanhei até lá fora e, para nossa surpresa, os pneus do seu carro estavam arriados. E não era só um ou só dois, não, os 4. Alguém os tinha murchado e não era preciso ser muito inteligente para saber que só podia ser coisa do Pedro. Mais do que simplesmente murchar os pneus, ele também riscou a lataria. Olha, essa história de um trabalho tão grande, porque não tinha nem como sair com o carro, com os pneus naquele estado, sem opção. Ele acabou chamando um guincho. Eu liguei para o Pedro na mesma hora, porque eu estava tão furiosa, mas ele se negou que tenha sido ele. Pois sim, quem mais? Tanto foi ele que depois ele achou o perfil do Vitor e começou a mandar mensagens em tom de ameaça. Devia ter achado o perfil do meu namorado ali, na minha lista de amigos, e começou a mandar um monte de bobagens. O Vitor me mostrou tudo. Numa delas, inclusive, o Pedro dizia: da próxima vez, não vai ser só o carro, mas essa tua cara de cavalo que eu vou rebentar. Maldito! Eu conheci o Vitor no restaurante onde comecei a trabalhar como atendente. Ele devia trabalhar ali por perto, porque almoçava ali todos os dias. E desde aquela primeira semana, foi inevitável reparar nos seus olhares na minha direção. Eu ficava circulando entre as mesas, atendendo os pedidos, vendo se os clientes não estavam precisando de nada, e ajudava também no buffet, no recolhimento de pratos, talheres. E desde o começo, repito, notei que ele me olhava. Mas pelo fato de ter namorado, por mais que o meu namoro não estivesse lá aquelas coisas, eu sempre fiquei na minha. Não dava nenhum tipo de abertura. Até que um dia, ao passar pela sua mesa, eu perguntei se estava tudo ok, se eles não queriam mais nada. Aí ele sorriu e falou: olha, eu quero sim. Quero saber o seu nome. Olha, eu fiquei tão sem graça, porque não esperava. E também porque os amigos dele estavam ali e me olharam assim de um jeito. Falei que me chamava Mariane e ele insistiu. Mariane, nome bonito, mas
E o resto? Mariane de quê? Não me perguntem por quê. Mas acabei lhe dando até meu sobrenome. Sei lá, fui pega de surpresa que, quando vi, já estava dizendo. Ele sorriu e depois falou: você tem perfil nas redes sociais? Eu vou te procurar, viu? E te mandar um convite para amizade. Você me adiciona? Não respondi, até porque tinha um cliente de outra mesa me chamando e eu fui atendê-lo. Aproveitei aquela saia justa e quando o cliente me chamou, eu não respondi. Mesmo assim, lá da outra mesa, foi inevitável olhar na direção dele. Quer dizer, eu ainda nem sabia como ele se chamava. Mas já naquele mesmo dia, para minha surpresa, recebi um pedido de amizade no meu perfil. Eu tinha lhe dado meu nome completo, de modo que não deve ter sido difícil para ele encontrar o meu perfil nas redes sociais. Foi assim, aliás, que eu também fiquei sabendo do seu nome. Quando vi aquela fotinho ali, confesso que até o coração começou a bater. Além do convite de amizade, ele ainda mandou aquele elogio. Você é linda, Mariane. Me encantei por você desde a primeira vez que te vi aí no restaurante. Me adiciona pra gente conversar. Olha, eu me senti tão esquisita naquela hora. Não perca. É na próxima terça-feira, 17 de maio, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Mariane e Vitor em mais uma edição de A Força do Amor.